Bom dia, caro leitor. Nós entraremos hoje com a continuação da introdução, com a primeira parte que foi prometida no vídeo anterior. Então, vamos começar com essa primeira parte ainda do livro de Marcos. Na primeira parte, que vai de capítulo 1, versículo 1, de 8 a 30, vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 30. E a segunda vai do capítulo 8, versículo 31 até o capítulo 16 e versículo 20. Vocês podem acompanharem através da Sagrada Escritura que vocês têm na sua própria casa. Então, vejamos. Na primeira parte, nós vimos logo no início da introdução, no vídeo anterior, a preocupação da mensagem de Marcos de passar para os leitores. O que ele trazia como objetivo era justamente esse: declarar para a humanidade quem era Jesus. Que homem é esse? A que veio? E o que devemos fazer diante deste homem? Essa foi a preocupação de Marcos. Então, nessa primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 30, Marcos mostra uma série de opiniões sobre Jesus. Diversas opiniões. Culminando na profissão de fé, tanto de Pedro, que reconhece que Jesus é o Cristo, isto é, o ungido, o Messias, como na pregação de João Batista, que está veladamente descrita a identidade de Jesus. Ele é o mais forte, aquele que batiza com o Espírito Santo. Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, né? João Batista, já aí nesse episódio, ele revela e traz a pessoa de Jesus Cristo. E Marcos acentua isso perfeito. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de sua sandália. Eu vos batizei com o Espírito Santo. Nós vamos encontrar isso no capítulo 1, de versículo de 7 a 8. No momento do batismo, nós temos aí a voz que vem do céu, a voz que identifica Jesus Cristo. Tu és o meu filho bem-amado. No primeiro milagre feito na sinagoga de Cafarnaum, o demônio gritava. Esses são alguns episódios que eu estou mostrando que traz nessa primeira parte do livro. Então o demônio gritava: sei quem tu és, o Santo de Deus. No final desse dia, em forma de um resumo, Marcos diz que Jesus curou muitos que sofriam de diversas enfermidades. Existe, infelizmente, também por aí alguns sacerdotes que já negam, passando essa enfermidade para o lado psíquico. Então, ele continua, mas a expressão foi diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios. Então, está claro o texto. E não se lhe permitia falar, porque sabem quem ele era. Nós vamos encontrar isso no capítulo 1, versículo 34. Em outra situação, diz que os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus.
tu és o Filho de Deus. Capítulo 3, versículo 11. Também o possesso de Gerasa caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então aqui nós vemos as diversas formas que Marco vai relatando, onde se revela a identidade de Jesus Cristo. Nós encontramos isso no capítulo 5, versículo 7. Portanto, os demônios, os espíritos impuros, como Marco costuma dizer, sabem quem é Jesus e procuram revelar sua identidade. Já os habitantes de Nazaré, sua cidade, interrogam-se sobre ele e o reconhecem como o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Capítulo 6, versículo 3. Aqui há alguns comentários que também divergem, até porque os nossos irmãos protestantes, eles creem e acreditam que Maria teve outros filhos. Mas se formos estudar a raiz da palavra mesmo em si, no seu original, nós vamos ver que na cultura deles, os primos se tratavam por irmãos. Maria continua sendo a mãe de Jesus, e Jesus continua sendo seu filho único, determinado por Deus. Seus parentes, logicamente, executando, exceto sua mãe. Então, veja só, seus parentes, exceto sua mãe, o consideravam como um louco. Nós vamos encontrar isso em 3:21, Marcos. Para os escribas, Jesus era um possesso. Marcos 3:22, versículo 30. Herodes, que tinha mandado decapitar João Batista, ao ouvir falar de Jesus, dizia: esse João que eu mandei decapitar, ressuscitou. Esse João que eu mandei decapitar, ressuscitou. Nós encontramos isso em Marcos 6:16. No final dessa primeira parte, o próprio Jesus apresenta a questão de sua verdadeira identidade, quando ele interroga os seus: quem dizem as pessoas que eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? E você, caro ouvinte? O que você acha que Jesus é? Bem, é uma pergunta para todos nós, até nos nossos tempos de hoje, onde tantas filosofias andam, correndo a nossa sociedade e deturpando a pessoa de Jesus Cristo. Voltando para a palavra, Pedro respondeu: tu és o Cristo. Nós encontramos isso no capítulo 8, versículo 27 e versículo 29. Então, caro leitor, é bom também todos nós aprofundarmos esse momento na pessoa de Jesus Cristo, na identidade de Jesus. Quem é esse Jesus para mim? Nós vamos voltar para a palavra. É também importante ressaltar que nesses 8 primeiros capítulos, Marcos concentrou 14 milagres de Jesus que encontramos no capítulo 1, de 21 a 27, no capítulo 1, de 29 a 30, no capítulo 1, de 40 a 45, no capítulo 2, de 1 a 12, no capítulo 3, de 1 a 6, no capítulo 4, de 35 a 41, no capítulo 5, de 1 a 17, no capítulo 5, de 21 a 43. Temos aí 2 milagres. No capítulo 6, vai do versículo 30 a 44, do 7, do 24 a 30, do 7 a 31 a 37, do 8, de 1 a 10, do 9, 22 a 26. Depois vocês abrem a Bíblia de vocês e vão vão dar uma olhada em cada uma dessas passagens.
onde se encontram esses milagres. Embora todos eles sejam importantes, o primeiro e o último tem muito a ver com a problemática da identidade de Jesus Cristo. O primeiro e o último, né? Tem muito a ver com a identidade de Jesus Cristo. No primeiro milagre, realizado em um sábado na sinagoga de Cafarnaum, Jesus expulsou um espírito impuro, ou seja, um demônio que gritava revelando sua identidade. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Nós vamos encontrar isso no capítulo 1, de 21 a 27. E no último milagre, Jesus cura um cego. Capítulo 8, de 22 a 26. Esse milagre é feito em duas etapas. Jesus colocou saliva nos olhos do cego e lhe impôs as mãos, mas ele não ficou totalmente curado. Viu as pessoas como se fossem árvore andando. Só enxergou claramente quando Jesus tocou-lhe os olhos novamente. Esse cego anônimo é uma figura daqueles que não conseguem ver claramente a verdadeira identidade de Jesus. O cego confunde pessoas e árvores. Os judeus confundem Jesus com João Batista, ou mesmo com Elias, ou com qualquer um dos profetas. Capítulo 8, versículo 28. Marcos, com isso, quer ressaltar que enquanto os demônios não sabem quem é Jesus, os homens o confundem com outras pessoas. São cegos espiritualmente e precisam ser curados. Quantos de nós nos tornamos cegos por também não acreditar na palavra do Senhor, não crer na palavra do Senhor? Pedro, que responde acertadamente à pergunta de Jesus, declarando: tu és o Cristo, é cego, pois logo a seguir se opôs abertamente à viagem para Jerusalém, onde Jesus seria morto. Jesus disse que mesmo Pedro não pensava as coisas do alto, não pensava as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Também quantas vezes nos pegamos, né, a isso? O que Pedro entendia ao afirmar que Jesus era o Cristo? O que confirmava que Jesus era o Cristo? Certamente, Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido, anunciado pelos profetas, mas não como Pedro e todos os judeus, mas não como Pedro e todos os judeus imaginavam. O Messias político nacionalista. Eles tinham uma visão que esse Jesus vinha como um rei humano, com poderes, riquezas, né? Jesus vem com uma filosofia totalmente diferente, uma filosofia do amor, uma filosofia que cura, que transforma, uma filosofia que leva você a dar sentido à sua vida. Mas voltando à palavra. Nessa primeira parte, Marcos procura levar seus leitores a descobrir a verdadeira imagem de Jesus. Esse é o principal objetivo de Marcos. Fiquemos nessa primeira parte. Depois teremos a segunda parte. Agora paremos um pouco. Deixemos com que esse questionamento de Marcos seja o nosso questionamento. Quem é Jesus para você? Vamos escutar um pouquinho esse salmo, né? Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renorai a face da Caro leitor, tenha uma boa tarde. Que Deus te abençoe. Que o faça semelhante ao seu filho. E que você possa
em cada mergulho na palavra, ser de fato um sinal para a nossa sociedade, que vive tanta corrupção. E que esta bênção se estenda à família de vocês. Que Deus te abençoe. E aguardemos o próximo vídeo.